Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque Tu tens sido aquele que tem cuidado de nossas vidas. E como Tu tens cuidado, Senhor, com zelo, com perseverança, para que nenhum de nós venhamos sair nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecermos caminhando até o final da jornada. Assim, continua abençoando a Tua igreja, despertando, dando energia, força e vigor para continuar essa jornada, mas com alegria, com prazer, com dedicação, com vontade de chegar ao final. Senhor, não aqueles que estão já querendo abandonar. Tira esse espírito de abandono, esse espírito de tristeza, mas dá aquele espírito de vontade, de desejo de chegar. E é o Teu servo, Senhor, que vai ministrar nesta manhã. Continua revelando esta palavra e trazendo, Senhor, a profundidade, para que possa trazer para nós e assim sermos ministrados por Tua palavra e aquilo que Tu queres nesta manhã para todas as nossas vidas. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos começando a nossa primeira ceia de 2023. Estamos alegres, amém? Fique aí com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Romanos, foi a leitura que nós fizemos. Nós vamos meditar um pouco neste capítulo até o versículo 17 desse capítulo 8 de Romanos, o que Paulo, neste capítulo 8 inteiro, até o final, ele traz uma grande declaração de liberdade para todos nós, para todo cristão. Nós vamos refletir e meditar um pouco nesses primeiros 17 versículos, de forma que essa mensagem possa ser guardada em nossos corações, para que possamos levá-la para o ano de 2023. Essa mensagem nós ministramos aqui no culto de dia 31, e gostaríamos de passar aos irmãos, para que nós possamos todos estar debaixo da mesma orientação e direção de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, capítulo 8, o livro de Romanos que Paulo escreve é uma grande carta teológica, trazendo vários ensinos, várias questões importantes para a edificação da igreja de Roma e também para nossas vidas hoje, que nós temos acesso a esta epístola, e que Paulo trata de assuntos complexos em Romanos, e no capítulo 8, como eu já adiantei, ele trata a respeito de uma nova vida para aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, Não sei se na sua Bíblia está, não é o propósito de Paulo, mas o editor das Bíblias sempre coloca um título, em cima de cada capítulo, alguma coisa. Esse título aí é o que o editor imagina que é o assunto, para facilitar. Não é que os escritores colocaram isso, mas o editor das nossas Bíblias, talvez seja a sua também, está dizendo a nova vida debaixo da graça. Como é que está o subtítulo aí de vocês? Segundo o Espírito de Santidade e Adoção. O meu editor aqui colocou uma nova vida para aqueles que estão debaixo da graça. Mas esse subtítulo tem a ver, ambos os títulos que foram dados pelos editores das respectivas Bíblias, tem a ver com o conteúdo desse capítulo 8. O capítulo 8 que Paulo escreve aqui aos Romanos, o propósito é justamente mostrar para a igreja de Roma e, consequentemente, para todos nós, como deve ser a vida daqueles que agora estão debaixo da condução do Espírito Santo. Tanto que ele usa uma expressão colocando em xeque, inclusive, a conversão dos próprios crentes da igreja de Roma, que está no versículo 9. Se é que vocês já receberam do Espírito Santo. Ou seja, então ele diz, aquele que se diz cristão, se já recebeu do Espírito Santo, vai ter uma nova vida debaixo da graça, ou uma vida de santidade, como está dito aí, guiada pelo Espírito de adoção, como está no título da Bíblia dos irmãos. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui neste capítulo 8, justamente essa forma de proceder que todo cristão que está debaixo da graça e conduzido pelo Espírito deve viver, deve demonstrar na sua vida. Todos nós, todos os cristãos, principalmente os da linha teológica pentecostal, todos nós temos o desejo de ver, ou queremos experimentar, ou queremos ser
instrumentos nas mãos de Deus, para vermos grandes operações do Espírito Santo nas nossas vidas. Tenho certeza que você já deve ter visto na sua experiência de fé, já deve ter experimentado em algum momento, em um maior grau ou menor grau, alguma manifestação do Espírito Santo que lhe surpreendeu. Alguma coisa, alguma mensagem, algum irmão, alguém que chegou e revelou: meu irmão, o Senhor está dizendo para você assim, 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 e deu o raio-x certinho da situação que você estava vivendo. Alguém já experimentou por uma situação como essa? Alguém já teve um sonho de revelação, que teve alguma visão, alguma coisa de uma compreensão de uma situação divina, que somente pela ação do Espírito Santo a gente pode ter esse tipo de conhecimento e de revelação? Talvez alguém aqui, e eu estou olhando aqui para a missionária Francisca, que ela é uma das experiências, já deve ter experimentado passou ou viu ou foi objeto de uma experiência de cura milagrosa, de um câncer. Nós temos a irmã Silena, que é a esposa do nosso tecladista, do Ricardo, que também foi curada de câncer. Ou seja, então todas essas experiências são obras, manifestações que o Espírito Santo de Deus, por meio daqueles que estão debaixo da graça e guiados pelo Espírito, podem experimentar e ver nas suas vidas, no dia a dia, e como algo corriqueiro e comum. Talvez essas experiências tenham ficado um tanto quanto esparsas ou um pouco mais raras, como na época dos juízes, que dizia lá na época dos juízes que o Espírito de Deus de quando em quando se apoderava de algum juiz e vinha e resolvia o problema de Israel, mas depois que esse juiz passava, acabava e a nação voltava para uma situação de corrupção, e depois raramente voltava de novo o Espírito do Senhor e tomava um novo juiz, e aí era uma nova jornada de, digamos assim, de avivamento, de renovação da fé, de renovação da jornada. Nós precisamos estar atentos para que nos nossos dias nós sejamos guiados constantemente, continuamente pela ação do Espírito Santo. Por isso que o tema da mensagem é guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui no versículo 14, e esse é a chave dessa mensagem de hoje. O versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui é uma expressão lógica, né? Todo que é guiado pelo Espírito é filho, mas quem não é guiado pelo Espírito, consequentemente, não é filho. Então um jogo de quem faz concurso, já fez concurso ou estudou no ensino médio, raciocínio lógico. Nós temos no raciocínio lógico essas expressões: todo, nenhum, algum, que incluem ou excluem determinados elementos de um grupo ou excluem do grupo de interesse. E aqui Paulo está sendo categórico: todo aquele que é guiado, não tem exceção, todo aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Como ele diz no versículo 15, recebeu o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Meus irmãos, e essa mensagem ela é atualíssima, porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as esferas das nossas vidas. Nós às vezes achamos que precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor para tomarmos decisões de como conduzir uma congregação, por um exemplo, quem é dirigente, quem conduz uma área, um pastor de área. Nós achamos muitas vezes que a condução do Espírito Santo é tão somente para nos orientar na forma de pastorear um rebanho, na forma de liderar um grupo ministerial da igreja. Mas o Espírito do Senhor, ele veio para nos guiar em todos os ambientes, em todas as áreas da nossa vida. E todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito do Senhor em todas as circunstâncias. Nós vamos ver que, inclusive, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, e temos um relato de Paulo no livro de Atos, quando ele está pretendendo avançar na divulgação e na pregação do Evangelho, indo em direção à Ásia, e diz o texto lá que o Espírito do Senhor veio a Paulo e disse: não é para vocês irem para lá, fiquem aí. Mas
pregar a mensagem, ir para a Ásia, um continente distante de Jerusalém, onde talvez houvesse pouca presença da mensagem do Evangelho, da Bíblia, da história, da Torá, dos mandamentos. Paulo, não, eu vou levar para esse lugar, porque eu acho que ali é um ambiente que está necessitado da mensagem do reino de Deus. Mas o Espírito disse, não vá para lá. E aí Paulo entende, guiado pelo Espírito do Senhor, ouve a voz do Espírito, mas ele poderia ter dito assim, mas eu estou querendo pregar o Evangelho, essa voz acho que não é do Espírito Santo não, acho que essa voz deve ser a voz do meu velho homem, querendo ter um pouco de descanso da obra do Senhor. Será que não tem algum obreiro que já não pensou, querendo fazer alguma coisa, aí ouve uma voz dizendo, eu acho que essa voz é de Deus, mandou eu descansar um pouco, essa voz é de Deus. Mas eu digo para você, quem botou a mão no arado, meu irmão, não pode mais olhar para trás. Mas a condução do Espírito Santo para a expansão do Evangelho naquele momento, não era para ir à Ásia. Paulo então, junto com seu companheiro Silas, durante uma noite o Espírito vem e diz, ele tem uma visão, e vê um homem dizendo e chamando, venha para cá, atravessa para a Macedônia, e diz lá, que então Paulo entendeu que o Espírito do Senhor estava mandando que eles fossem para a Macedônia. Veja só, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos que ter sensibilidade no nosso ouvido espiritual para compreender a voz do Senhor, para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos conduz e nos guia de forma suave, e como diz no Evangelho, aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são como o vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai. Se você está querendo guiar a sua vida, meu irmão, sinto muito. Acho que talvez os seus planos podem não dar tão certo, ou não ser completamente concretizados, se você ao contrário, se você desse ouvidos à voz do Senhor, porque diz a palavra do Senhor, eu é que sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, plano de paz, para vos dar o fim que desejais, para vos dar esperança, para vos dar descanso. O problema é que às vezes nós queremos ser condutores das nossas vidas, nós queremos tomar as rédeas das nossas vidas e queremos dominar e conduzir-nos para cima e para baixo, e quando na verdade nós precisamos ser como um vento, não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, mas estamos debaixo da condução do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo nos levará a concretizar toda a boa obra que o Senhor tem para nós e todos os planos que Deus planejou para mim, particularmente, e para mim, no aspecto ministerial. Se eu for guiado pelo Senhor, então eu conseguirei cumprir o propósito, o chamado de Deus para a minha vida. Meu irmão, você que é pentecostal, nós vamos ver o livro de Atos, quando nós lemos o livro de Atos, e muitos teólogos dizem que, na verdade, chama-se Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque tudo que os apóstolos fazem nesse livro é debaixo da condução do Espírito do Senhor. E Pedro, de repente, estava lá no horário do almoço, ele, tem uma visão, vem um pano cheio de alimentos aos olhos judeus impuros, e a visão, o anjo diz para Pedro, come disso daí. Eu não posso comer, Senhor, é alimento impuro. Como é que você não vai comer aquilo que eu já santifiquei? Como é que você vai chamar impuro aquilo que Deus santificou? Aí Pedro tem entendimento, o anjo revela a ele, vai para lá, Pedro, vai para a casa lá do centurião chamado Cornélio, prega para ele. Pedro, debaixo da orientação e da condução do Espírito Santo, chega na casa de Cornélio, chega na casa daquele centurião, anuncia a palavra, ele está falando a palavra, o Espírito Santo desce e batiza aqueles homens, a família do centurião. Se o Espírito desceu, eu vou vos negar as águas. Na mesma hora, Pedro levou aquela família toda ao batismo nas águas. Veja, irmãos, como é belo, como é importante nós sermos, vou usar a expressão que o papai construiu e falou por muito tempo aqui na igreja, como é importante nós sermos cavalos dóceis, que só basta saber que tem alguém nos conduzindo para nós sermos moldados e conduzidos.
Mas quantos cavalos brabos existem no meio do nosso povo? Quantas pessoas, como o meu avô dizia para minha avó, ou mulher dura de governo, meu irmão. Ou crente duro de governo. O Espírito diz, vai aqui e ele vai ali. O Espírito diz, não faça isso e ele faz isso. Achando, não, vai ter graça, vai ter sangue de Jesus, vai ter perdão, vai ter, mas o Espírito está querendo te livrar de ter que usar o sangue de Jesus e você quer fazer uso do sangue de Jesus. Quem dera se nós fôssemos sensíveis o suficiente para que não pudéssemos fazer uso do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, nos conduz à prática da justiça, nos conduz à obediência aos mandamentos, nos conduz a fazer a vontade de Deus. E todo aquele que faz a vontade de Deus não peca. Resumo da ópera, se nós pecamos é porque não demos ouvidos à voz do Espírito Santo nos dizendo, meu filhinho, não vá por aí, não faça isso. Olha o que Deus falou para Caim, quando antes de ele matar Abel, Caim, estou vendo que o teu semblante está caído, Caim, o que está acontecendo? Não, Senhor, Caim, o Espírito vem assim, fala conosco, e Caim diz, o Espírito diz, Caim, cuidado, porque o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo, Caim. E essa expressão que está ali, o pecado jaz à porta, é como uma expressão hebraica, como no sentido em que o pecado é como uma serpente encantadora que está à porta. Já viram aqueles vídeos daquela cobra naja, que ela abre as asas assim, né? E ela fica assim encarando e encantando as presas, e a presa fica meio que hipnotizada, e quando ela está pronta, ela dá o bote rapidinho. A expressão que Deus fala para Caim a respeito do pecado jazendo à porta, é esta lógica. O pecado está assim, querendo te encantar. São vãos terrestres, esplendores, passarinhos, belas flores que querem me encantar, mas eu sou peregrino nessa terra, eu não sou dessa terra, e quem é guiado pelo Espírito vai discernir quando o pecado está querendo te seduzir, até rimou, e vai se desviar. O sábio é aquele que vê o mal e foge, pernas para quem te quero, mas só foge do mal quem é guiado pelo Espírito do Senhor, quem é sensível. Irmão, seja sensível. Deus falou para o povo de Israel também lá no deserto, ao longo da jornada, Moisés, eu vou acabar com esse povo, vou começar um povo a partir de ti, porque esse povo é de dura cerviz, que não deixa pescoço duro, não deixa, tá bom, me guia, Senhor. É o hino 141, onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor, não é isso? Mas se você é pescoço duro, como é que ele vai guiar, né? Irmãos, então é essa lógica que nós vamos ver aqui no capítulo 8, que Paulo escreve. Se você observar com atenção, ele abre o capítulo 8, como eu falei no início, é uma declaração de liberdade que Paulo escreve aqui, que essa liberdade, ela é promovida pela ação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor e o Senhor Jesus Cristo, a sua obra na cruz, andam em comum acordo. É como se houvesse, Jesus abre o caminho e o Espírito nos conduz por este caminho aberto lá até chegarmos ao Santo dos Santos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o trilho. Jesus é a rota por onde devemos andar, sobre o caminho sobre o qual nós devemos caminhar. Mas como me conduzir neste caminho chamado Jesus? Como me conduzir neste trilho chamado Jesus? É o Espírito que me leva para conduzir-me sobre este caminho, de forma a não me desviar nem para a direita, muito menos para a esquerda, mas para permanecer reto, firme nesta jornada. É isso que nós precisamos entender. E na abertura do capítulo 8, Paulo dá a abertura, digamos assim, dá o início dessa jornada.
quem está em Cristo Jesus, ele, versículo 1, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, olha só, ele começa dizendo, quem está em Cristo Jesus não tem condenação nenhuma. Primeira declaração de liberdade, todo aquele que está em Cristo está livre da condenação. O pecado que pesava contra nós, Paulo escrevendo aos Colossenses, a cédula de dívida que pesava contra nós, foi cravada no alto da cruz. E aí, juntando o capítulo 8, verso 1, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo veio tirar de nós a herança de Adão, que nos legou o pecado, a morte. Nos deixou como herança, uma herança de condenação, mas o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, se manifestou na cruz do Calvário para de uma vez por todas levar sobre si o pecado e a dor e a condenação que pesava contra nós, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, como o profeta Isaías diz, nós somos sarados. Em Cristo Jesus, portanto, temos uma declaração de completa libertação. Não há mais nenhuma condenação. Irmãos, e aqui é a chave da mensagem, porque Cristo Jesus fez a obra, mas quem te esclarece da obra? Quem te ilumina? Quem te fez entender que você era um condenado? Quem te fez reconhecer que você precisava de um meigo salvador, como diz o hino da harpa? Um salvador meigo eu tenho. Acho que é isso, né? Quem te convenceu disso, irmão? Jesus fez a obra, mas quem te apontou o caminho? Quem te iluminou? Quem te disse que tu eras um condenado? Quem te disse que tu eras um culpado? Porque é o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, irmãos, todo aquele que confessou a Cristo como seu Salvador não é obra sua, não é mérito nosso, não é esclarecimento teológico algum, é uma obra misteriosa e milagrosa que só o Espírito Santo do Senhor consegue fazer no coração, na alma e na mente de uma pessoa para mostrar que ele precisava olhar para a cruz, que ele precisava de um Salvador, que ele era condenado, que não havia nenhuma solução extra, não havia outra alternativa, não há remissão de pecados se não for pelo sangue de Jesus. E esta revelação só foi possível porque o Espírito Santo do Senhor iluminou a tua mente para que você pudesse entender. Veja que aqui há algo importante, porque se o convencimento de que éramos condenados e agora, ao estarmos em Cristo, não temos mais condenação, significa que um dia você ouviu a voz do Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo, usando a expressão de Paulo, habita em você. Então veja que todo aquele que se declarou ou fez a confissão de Cristo como seu Salvador, naquele momento, se foi uma confissão genuína, se foi uma postura verdadeira, ouviu a voz do Espírito Santo que disse: meu filhinho, você precisa de Jesus, você precisa do sangue de Jesus. Então, naquele momento, essa pessoa foi guiada. O problema é que às vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aceitamos a Cristo como Salvador e nos esquecemos do nosso meigo, do nosso condutor. E aí agora não, agora eu vou ouvir a voz do influencer da internet, do coach teológico, agora eu vou ouvir, vou ser conduzido. E o Espírito Santo fala de forma tão simples. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tem? Você sabe aquele friozinho quando você está... acho que eu estou fazendo besteira. Não dá aquele friozinho? Não dá aquele... É só comigo isso, irmão? Só eu que sinto esse friozinho na barriga, assim, rapaz, eu acho que esse negócio que eu estou fazendo aqui não está muito certo, não. Não vem um negócio assim, você... Pastor Zaninho, me ajude aí. Passa, você já passou por isso? Quando eu era mais novo, irmãos, eu ainda sou novo, né? Mas quando eu era um pouco mais novo, quando era culto de ceia, como esse aqui, assim, chegava na hora da ceia, eu ficava assim, era muito forte para mim aquele texto que sempre é lido na ceia, livro de Coríntios, né? Olha, aquele que vai tomar do corpo e do sangue, discirna para que não tome o corpo e o sangue de Jesus de forma vã,
para que o seu estado não seja pior. Paulo exorta, olha, tenha cuidado, reflita bem antes de participar da ceia. Meu irmão, toda vez que eu vinha para a ceia, eu ficava assim meio... Eu sentava nas cadeiras de por cima, aí tinha um chamegão assim na cadeira e tal, aí eu ficava... Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu confesso? Será que eu vou lá na frente? Será que não? Aí quando eu ficava assim, o diácono passava, eu... Não, irmão, está tudo bem. Ih, o filho do pastor está em pecado, ó. Irmão, o filho de pastor sofre, né? Que só quem é filho sabe. É esse frio da barriga que é o Espírito falando contigo, te mostrando, está errado. Meu filho, corrige o teu caminho. A gente pensa que o Espírito do Senhor fala conosco de uma forma assim, os céus abrindo. Eis que eu te digo, minha serva, o que tu estás fazendo está errado. Não faça isso, não fale mal do teu pastor. Não critique o teu dirigente, minha serva. Não, o Espírito fala assim, tu está falando mal e na hora vem aquele negócio. Estou dando esse exemplo, né, porque não sei porquê, mas estou dando esse exemplo. Porque na hora que você está falando, vem um negócio assim, mas também ao mesmo tempo, só recebe esse calafrio quem é sensível. Porque às vezes vem o calafrio e você joga água em cima para esfriar. Não, isso aí é coisa da minha cabeça. Mas todo que é guiado pelo Espírito Santo nas mínimas coisas, o Espírito Santo fala por coisas simples. O Senhor Jesus fala de forma simples. A gente quer algo maravilhoso, a gente quer algo tipo a sombra passar e curar alguém. Parece que o Espírito só está agindo quando isso acontece. Mas o Espírito está agindo na tua vida, moldando o teu caráter, dando esse calafriozinho no teu estômago aí, para te dizer, minha filha, corrija a tua vida, o que tu está fazendo aí está errado. Se você for guiado pelo Espírito do Senhor, na mesma hora você vai se endireitar o seu caminho, e aí você vai dar ouvidos à voz, e aí verdadeiramente, você é guiado pelo Espírito do Senhor, e você também é filho de Deus. Veja que a salvação, Cristo, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. E no versículo 9, nós vamos ver que quem é que nos coloca em Cristo? Se Cristo está em vós, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Raciocínio lógico, todo que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Quem não se deixa guiar pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus, não pertence a Cristo, é excludente. Então, meus irmãos, nesse ano de 2023, nós precisamos dar, não só esse ano, né? Ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós precisamos ouvir o Senhor falando conosco. Você e eu queremos certamente experimentar obras maravilhosas, poderosas do Espírito Santo. Nós queremos experimentar coisas grandiosas. O Senhor Jesus diz em João capítulo 14 que Ele fez obras grandiosas, mas por meio de Jesus Cristo nós faríamos obras maiores do que as que Ele, Jesus, fez. Mas só podemos fazer essas obras maiores das que Jesus fez se nós estivermos sendo guiados e conduzidos pelo Espírito do Senhor. Se nós deixarmos o Espírito de Deus nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Segunda característica, então, primeira característica de quem é guiado é que ele já foi iluminado para compreender que não tem condenação mais do pecado na sua vida. Segunda declaração que Paulo diz de liberdade para aqueles que são conduzidos pela obra do Espírito Santo para que possa compreender essa verdade, está no versículo 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Nós vamos ver lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, ele traz os frutos do Espírito, primeiro as obras da carne, depois os frutos do Espírito, e ele vai relatando ali todas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, embriaguez, invejas, orgias e tudo mais
que são práticas da carne. O que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos é que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo não vive na prática dessas coisas, não está sendo conduzido, a sua mente, o seu pensamento não é dominado pelas essas práticas das obras da carne. Irmão, uma coisa é nós errarmos, tropeçarmos e vacilarmos, como aquele corinho antigo diz, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e continua a cantar. A vida do cristão tem que ser essa, um tropeço aqui, um tropeço ali, mas uma vida de constante pecado, certamente é uma vida de quem não está se deixando guiar pelo Espírito do Senhor. Quem vive na prática do pecado não é de Deus, não ouve o Espírito do Senhor, não é guiado. Então não podemos dizer e falar, se porventura essas práticas são constantes e contínuas nas nossas vidas, não podemos dizer que somos filhos de Deus, é excludente. Uma coisa é nós estarmos aqui e por um momento vacilamos, mas é o que João escreve na sua primeira carta, sua primeira epístola, ele diz, olha, se pecarmos, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que tem poder para te perdoar de todo o pecado. Mas um pouco antes de João falar isso, lá na sua epístola, nos capítulos 1 e 2, ele faz a distinção de quem é filho da luz e de quem é filho das trevas. Os filhos da luz estão suscetíveis a pecar, mas os filhos da luz não andam na prática do pecado. É uma diferença muito grande, irmão, entre tropeçar em pecado e viver em pecado. Se vivemos em pecado, portanto, não somos guiados pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor quer nos conduzir a toda a prática da justiça. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vai vir um que vai vos lembrar de toda a palavra que eu vos falei e vos conduzirá a toda a verdade. É o Espírito do Senhor quem nos conduz e nos revela toda a vontade de Deus, toda a verdade. No capítulo 12, nessa mesma carta de Romanos, Paulo, um dos textos mais conhecidos, ele adverte esses cristãos aqui e a todos nós a respeito da mudança do nosso pensamento. Aqui ele está falando justamente isso. Versículo capítulo 8, temos que ter uma mentalidade pensando nas coisas do Espírito. E mais adiante, no capítulo 12, ele diz, portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Verso 2, para que vocês possam compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Só quem deixa a sua mente ser transformada pelo Espírito do Senhor é que vai ser guiado a fazer as coisas do Espírito, a praticar os frutos do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas 5, a partir do versículo 21 em diante. Benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio para vencer o pecado. Meus irmãos, precisamos urgentemente ser guiados pelo Espírito de Deus. Deixa de ser duro de governar, irmão. Deixemos nós e vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor tem tantas coisas para fazer no nosso meio. O Senhor quer fazer tantas maravilhas no meio do seu povo. Mas nós precisamos deixar-nos ser guiados e ouvir a voz doce, meiga e suave do Espírito do Senhor nos dizendo, meus filhos, é por aqui. Vamos andar por este caminho. Vamos fazer isso. Vamos seguir por essa jornada. E o Espírito Santo do Senhor nos levará para um lugar amplo e para um lugar espaçoso, meus irmãos. Deixemos ser guiados. E aqui, nesse trecho do 5 até o versículo 11, Paulo vai colocar isso. O Espírito nos guia, nós precisamos ser dominados. Verso 9, vocês precisam estar sob o domínio, isso está uma inferência, né? Ele diz, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Precisamos ser dominados, irmãos, pelo Espírito do Senhor. No teu trabalho, aquela coisa, irmão, eu já tive algumas experiências nesse sentido, alguns processos, algumas coisas que meu Deus, eu não sei o que fazer aqui, me dá uma luz, Senhor, e na hora vai no artigo tal, do código tal, e o Senhor lembra na hora, isso é
Não estou dizendo que eu ouço isso todas as vezes, mas é buscarmos o auxílio. Você está no teu trabalho, não está fazendo alguma coisa, meu Deus, eu não sei como resolver esse problema, me ajuda aqui, Senhor. O Espírito nos guia nessas coisas. Meu filho, vai por aqui, meu filho, faz assim. Quantas vezes já ouvi a história da mamãe que estava procurando algum documento, fazendo contabilidade, fazendo imposto de renda. Meu Deus, essa conta não está batendo, o saldo está diferente das contas. Onde é que está a diferença? O contador tem que achar e tem que estar tudo certinho, fechando as contas, o crédito com os débitos e tudo mais. E quantas vezes ela falou, meu Deus, onde é que está a diferença? Aí parece que o Espírito Santo vai lá, vai na conta X. Quando ela vai lá, estava aqui um 9 em vez de ser 0. Centavos que muda na contabilidade fazem diferença. E aí um centavinho que estava lá, eu estou dando um exemplo assim genérico, mas coisas assim, vai na conta, sei lá, dá o nome da conta aí, contábil aí. Vai na conta caixa, no lançamento X, está lá a diferença. É nesse nível que a gente precisa ser guiado pelo Espírito do Senhor. O Senhor te quer... Todo que é dominado, isso que significa ser dominado. Não, na igreja eu vou guiar-me pelo Espírito, mas no meu trabalho, governo eu. Não, aqui na igreja eu vou procurar ouvir a voz de Deus, mas na escola, governo eu. Paulo está dizendo, vocês têm que estar sob o domínio. Meu irmão, quem é dominado não tem, está tudo dominado, irmão. Quem está sob o domínio não governa nada. Aí eu pergunto, e refletamos nós nesta manhã, será que nós estamos submissos à vontade de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente submissos ao guiar do Espírito Santo a este ponto? Vou fazer uma viagem. Nem ora. A palavra de Deus diz assim, se for da vontade de Deus, façamos isso ou aquilo. A gente perdeu essa prática, irmão. A gente perdeu essa direção. Será que eu compro este celular ou não compro este celular? Tive uma experiência recente em casa. Não compra agora, compra depois. Aconteceu uma situação, se eu tivesse ouvido a voz, porque eu que falei, né? O Espírito Santo falou por meio de mim, mas não entendeu. Se eu tivesse ouvido a tua voz, não tinha acontecido isso. É assim, irmão. Sabe, não é que está vivendo uma vida atoleimada, não. Mas é que a gente está faltando sensibilidade. O Espírito está nos fazendo coisas e falando coisas, nos guiando em todas as áreas da nossa vida, mas a gente pensa, não, aqui não precisa do Espírito do Senhor para me guiar, não. O Senhor está te livrando. O Senhor está te dando uma oportunidade de não incorrer em erro no teu trabalho, no teu negócio. O Senhor está te livrando. Eu vou andar nessa rua aqui. Não, já aconteceu com vocês? Você vai para a tua casa, para onde você for, você usa, a mamãe é assim, usa sempre a mesma, ela não muda o roteiro dela, o GPS dela não atualiza. Ela vem para a igreja pela mesma rota há 50 anos e não muda. Se precisar ter um trânsito, aconteceu alguma coisa, ela vai no trânsito até chegar, porque ela não sabe. Mas ela diz, Senhor, bota um anjo no capô, mas ela não muda a rota, ela vai. Mas eu conheço pessoas de experiência que dizem, olha, não vai por esse caminho não, vai por outro. E quando ele sai, tem um acidente, tem alguma coisa, aí você pode pensar assim, eu ouvi, a gente pode pensar, mas isso não tem nada a ver. Não, o Espírito está te livrando, o Espírito está te guiando. Eu ouvi uma história, um testemunho de um pastor conhecido, o pastor Luciano Subirá. Olha essa experiência que ele teve de quem é guiado procurando guiar-se pelo Espírito. Diz que ele estava nos Estados Unidos fazendo um curso, e aí ele estava pleiteando um curso em um outro lugar e precisava de todos os documentos. Ele estava orando há algum tempo para que ele conseguisse essa bolsa de estudo lá nos Estados Unidos. E aí até que um dia Deus ouviu a oração, ele escutou, ele recebeu uma ligação, e aí dizendo que ele foi aceito e tal, e vai, só que tenha todos os teus documentos, tem que estar preparado. Ele tinha, os mais antigos sabem disso, ele tinha uma capanga. Lembra? Quem é das antigas sabe o que é uma capanga, os jovens não sabem o que é isso não.
uma capanga, assim, dizendo ele que ele tinha, e os documentos dele estavam todos nessa capanga. Aí no dia que ele recebeu, um dia anterior, de ele receber essa ligação, ele estava com um casaco e a capanga pendurada assim pelo lado de fora do casaco. E aí uma chuva muito forte tinha uma poça de água. Aí para ele pular, para ele não molhar os pés, porque estava muito cheio, diz ele que chegava até o meio das canelas. A água. Aí ele deu um salto. Quando ele pulou, a capanga caiu, mas ele não percebeu. Aí foi para a igreja e tal, cultuou. Aí no dia seguinte recebeu a ligação, traz todos os teus documentos. Aí ele começou a revirar toda a casa, procurou a casa para cima, abaixo, de lado, de esquerda, da direita, não achou. Aí diz ele no testemunho dele que ele falou assim: rapaz, eu vou falar com a minha mulher, porque as mulheres têm um mistério de achar as coisas, né? A gente vai na geladeira e diz, acha, procura e não acha. A mulher vem, está aqui, ó. Isso é o relato dele. Estou tentando transmitir o testemunho dele um pouco mais fiel possível. E aí a mulher revirou e não achou. Ele pensou, acho que deve estar... Onde é que nós estivemos? Estivemos na igreja, revirou a igreja, falou com o zelador da igreja, virou de cima a baixo, não achou na igreja. Onde nós estivemos? Fui na casa do irmão fulano. Chegou na casa do irmão fulano, reviraram a casa, reviraram e não acharam. E ele, meu Deus, eu não acredito, estou orando há tanto tempo por essa oportunidade, por conta desses documentos que eu perdi, eu não vou conseguir. Aí ele parou e disse assim: Senhor, me ajuda a achar essa capanga, eu preciso desse documento. Diz ele que abriu na frente dele como um cinema, ele abriu uma visão na frente dele, uma câmera, como se fosse uma tela de cinema, abriu na frente dele assim, e ele se viu na cena da poça de água, e ele viu e deu um zoom, quando ele pulou na poça de água, nesse filme, ele viu o zoom, parece que o Espírito Santo deu um zoom no bolso dele e viu a capanga cair. Aí o filme parou, diz ele, o filme parou, e aí ele correu, então vamos lá, deve estar lá perto da entrada. Ele procurou, ali perto da entrada da casa, e virou o jardim do lado do outro e não achou, e aí diz que a casa dele ficava numa rua que era sem saída, e aí ele procurou tudo até o final da rua e não achou. Ele parou e disse: Senhor, já que tu me mostraste o filme até essa parte, mostra o resto do filme, Senhor. Aí ele disse que o Espírito mostrou para ele, continuou na jornada do filme, ele ampliou mais, e aí ele viu a capanga caindo, vindo pela calçada, pela sarjeta, e ele viu quando a capanga entrou no bueiro, isso no filme. Aí, obrigado, Senhor. Aí ele foi lá, abriu o bueiro, como a capanga, só quem sabe que é capanga sabe, é grande, ela ficou entalada lá no bueiro e estava lá. Ele entrou lá e pegou a capanga. Isso é alguma coisa de obra? Mas é nesse nível que o Espírito do Senhor quer nos guiar, irmão. Que experiência maravilhosa esse homem teve. Ele disse: Senhor, eu não quero mais outra coisa a não ser guiado pelo Teu Espírito, a não ser ter esse nível de experiência de condução. Então, irmão, você e eu precisamos ser guiados em tudo, ser dominados pelo Espírito do Senhor. Precisamos ser dominados por completo, deixar o Espírito nos guiar e nos conduzir a toda a verdade. Eu quero, irmão, ser cada vez mais pescoço mole. Eu quero ser mais servil, a minha servir tem que servir, acho que é isso, né? Tem que ser um pouco mais, quero ser cada dia mais flexível. Senhor Jesus, pode me pegar pelo paletó e me levar para onde o Senhor quiser. Mas tem que ser sujeito, irmão. Eu quero ser como Filipe, que estava lá pregando para o eunuco na carroça, e o Espírito pegou ele assim, e jogou lá na outra cidade. Guiado pelo Espírito, dominado pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que nós precisamos. E não é só para esse ano não, meu irmão, nós precisamos disso o resto da nossa vida. Ser guiado pelo Espírito do Senhor é a melhor coisa que tem para um cristão. É a melhor coisa que tem para aquele que quer ter uma vida sossegada. Porque ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que os montes se abalem, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não temerei, porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam.
Ainda que as dificuldades venham, ainda que os perigos venham, aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor elevam seus olhos para os montes, de onde lhes virá o socorro. Mas no meio do perigo, eu quero me governar. Vem o Euroaquilão e quer navegar no meio de uma tempestade. Só o Espírito do Senhor é que tem um GPS certo para nos conduzir em toda situação. Está vivendo um tempo de bonança, de tranquilidade, de alegria. Beleza, o Espírito Santo quer te conduzir às águas tranquilas também. Mas até quando está tudo, o boi está na sombra, nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor, para que a gente não leve o nosso boi para o precipício. Irmão, vamos ser guiados pelo Espírito do Senhor, vamos ser conduzidos. Nós precisamos entender que a nossa jornada com Deus nós vamos crescendo a cada experiência e a cada permissão que nós damos ao Senhor. Jesus diz: se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você for fiel, sensível à voz do Senhor, nessas pequenas coisas, quando o frio na tua barriga vier, aí nós vamos poder experimentar que a nossa sombra possa, porventura, curar alguém. Olha que maravilha, irmão. Nós, porventura, podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para dizer para o coxo: levanta e anda. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Você está entendendo a lógica? Se você não se deixar guiar nas coisas poucas da tua vida particular, não adianta você vir aqui nas campanhas de 7 dias do fogo e achar que agora Deus vai me encher para que eu pregue para multidões. Pregue primeiro para a tua vida. Deixa o Espírito te transformar primeiro. Nós nunca vamos estar prontos, irmãos, nunca. Até porque a palavra nos diz isso, que nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. É uma escadinha de crescimento, de santidade, de pureza, de conhecimento. Mas se eu, nesse primeiro nível aqui, sou sensível o suficiente para me deixar guiar nas questões pessoais da minha vida, não devo assistir esse filme. Vou dizer uma coisa aqui: tem muito crente que assiste filme de terror, filme de não sei o quê. Não dá nem um frio na tua barriga não, crente aí, jovem. Pelo amor de Deus. Ali é demônio puro e não dá nada no teu coração. Não dá um frio na barriga assistindo aqueles capeta lá, aquela... Diga um filme de terror aí. Se disser, vai se entregar, então não vai nem falar, né? Meu irmão, se nós não formos sensíveis... Ouve aquela música sertaneja aí, não sei o quê, essas músicas aí que sobe, desce, abaixa aqui, abaixa lá, não sei o quê, e curte, bota no playlist. O Espírito Santo, se olhar a tua playlist, ele vai se agradar ou não vai? Estou nem falando para os mais... Esse aqui é para o mais novo que tem playlist. Talvez algum dos irmãos saibam nem o que seja playlist. O que está na tua playlist? Abrindo parênteses aí, curte aí a playlist dos cantores do templo aqui da Yadeban, está lá no Spotify. Aí você está... Olha esse exemplo. Aí o vizinho está botando aquele tuxe, 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 tu está cozinhando e batendo o pé aqui, né? Acompanhando o ritmo da música do vizinho. O Espírito está falando. No pouco fores fiel, no muito te colocarei. Se nesse pouco a gente não dá ouvidos, será que nós vamos ouvir uma palavra de revelação, como Deus usa muito as pessoas? Tem pessoas que são usadas pelo Senhor, que chegam e dão o raio-x da pessoa, nunca nem te viu. Irmã, isso, e fala certinho. Mamãe tem uma experiência dessa, um tal de pastor Vitor que apareceu lá
na época que ela queria sair da igreja, umas confusões aí. Olha, irmã, Deus está falando, não, nem conhecia, nem sabia quem era, revelou tudo e falou tudo. Isso, ela ainda tratou mal, escorraçou aí, porque Vitor era o nome do cunhado, né? Meu tio. E agora ele ligou para ela, achou o número dela, sabe lá, não sei como, ligou, olha, minha irmã, aqui é pastor Vitor, Deus está mandando falar com você. Ih, pastor Vitor, agora tu está com graça? Para com graça, rapaz, tu é pastor agora, é? Achando que estava falando com o cunhado, mas era um outro pastor mesmo, Vitor, que Deus tinha usado para falar, olha, não, é o Vitor, eu tenho uma palavra para te dar, Deus me falou assim, assim, sabia o endereço dela, onde é que estava, a senhora mora assim, 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 eu vou aí que Deus tem uma palavra para você. E chegou lá, falou, começou a chorar lá. Tem gente que é guiado pelo Espírito Santo que fala isso, e você sabe que tem, não tem? Você já deve ter experimentado na sua jornada. Aí você diz, poxa, queria que Deus me usasse assim. Tu não dá ouvidos ao frio da tua barriga, vai ouvir o Espírito Santo te dando revelação da vida, do raio-x da vida da pessoa. Não vai, irmão. Veja que a vida com Deus, a gente pensa assim, não, eu estou na graça, é o Novo Testamento, agora é a graça. O Antigo Testamento ficou para trás, agora... Mas Jesus é mais duro na graça do que era no Antigo Testamento. Se tu olhares para a mulher do próximo e cobiçar, já pecou, não precisa nem adulterar. Tu quer ficar na graça ou com Moisés? Porque Moisés tinha que praticar o adultério para ser apedrejado. Jesus diz, não, cobiçou no coração, já pecou. E aí, o que é mais leve? A graça ou a lei? Jesus é duro, porque Jesus traz para nós, para os cristãos, o senso de responsabilidade e o valor e a importância da santidade. Santidade é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Santidade é uma condução do Espírito Santo mudando o teu interior. O livro de Provérbios diz o seguinte, agora não me falha a memória o capítulo, mas diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no teu espírito, no espírito do homem, que o Espírito Santo acende para te mostrar aonde está o teu pecado. E aí você muda de dentro, as tuas atitudes mudam aqui fora. Muda o teu pensamento. Por isso que Paulo diz aqui, quem tem a mentalidade de Cristo, ou seja, algo que é interno, interior, pratica as coisas do Espírito. Se nós não formos fiéis neste pouco, nós não vamos ver coisas maiores do que as que Jesus fez. Irmão, eu quero ver coisas maiores. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor para fazer coisas maiores. Este mundo está precisando de ver coisas maiores. Este mundo está precisando ver uma ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. E Ele só pode fazer por meio daqueles que são guiados por Ele. Por meio daqueles que ouvem a sua voz e se deixam conduzir por Ele. Sejamos nós, nesta manhã, e ao longo deste ano, ao longo da nossa vida, sejamos nós guiados pelo Senhor, sejamos nós conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, que nessa manhã você possa dar abertura, você possa abrir o coração. Tem um hino que diz, né, eu vou abrir o meu coração, vou deixar meu noivo entrar. Abre o teu coração, deixa o teu noivo entrar e deixa o Espírito do teu noivo entrar e te guiar. Tem um hino da harpa, que também diz a respeito disso. Fala, Jesus querido. Nós cantamos no dia 31. Qual é o hino, o número mesmo? Prepara aí, Marcos, esse hino também, 151, para nós cantarmos na ceia. Fala, Jesus querido. Olha, o autor deste hino foi muito inspirado pelo Espírito do Senhor, porque ele diz, fala-me suavemente. Fala-me hoje sim, meu irmão, isso aqui tinha que ser todo dia. Senhor, fala suavemente. Eu gosto muito da experiência de Elias, quando ele está na caverna lá, depois de ele ter... E Elias foi logo depois de ter caído fogo do céu lá contra os profetas de Baal. Desceu o fogo do céu, fez e aconteceu, mas depois fugiu com medo de Jezabel e se escondeu lá na caverna. Aí veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Veio um negócio com fogo, Deus não estava no fogo. Mas numa brisa e num cicio suave do vento. Foi ali que Deus se apresentou para
Elias naquela caverna. Esse hino aqui é a mesma coisa, é suavemente. Deus está falando com você hoje, e eu não estou gritando aqui, eu não estou me esperneando aqui, eu não estou fazendo como aqueles pregadores pentecostais que falam, fala Jeová! Porque parece que só se eu falar assim é que as pessoas vão, não, aí Deus está falando com esse pastor está ungido, está no óleo. Não, irmão. De vez em quando eu falo, eu fico dessa inspiração, mas a regra, eu sou a escola do pastor Elilde também um pouquinho, eu falo um pouco manso. Deus fala assim com a gente. Deus está falando conosco hoje. Dei alguns exemplos aqui que eu sei que falou com pessoas. Ei, deixa de seguir essas coisas, deixa de assistir essas coisas, deixa de andar com essas companhias erradas, que você sabe que são companhias ruins. Deixa de seguir essas modinhas do mundo. O mundo não tem nada de bom para edificar um filho de Deus. Quando for comprar alguma coisa, ora ao Senhor. Senhor, posso comprar? Olha, irmão, eu já vi história de gente que se meteu em comprar alguma coisa, contando com o salário, e logo mais à frente foi demitido, ficou com a dívida, e agora, como é que vai pagar? Quem é da iniciativa privada tem esse risco. Quem é servidor público, como eu, está um pouco mais tranquilo, que para ser demitido é mais difícil. Tem que fazer uma besteira muito grande para ser demitido. Então, ore, Senhor, eu posso comprar esse carro? Eu posso comprar esse objeto? É da tua vontade que eu faça isso? Senhor, é da tua vontade que eu vá para aquele lugar? Ah, irmão, se a gente for sensível a este ponto, Senhor, será que eu vou para aquela cidade? Será se eu vou para aquele lugar? A gente vai ser sensível para ouvir Deus nos ensinar coisas mais profundas, irmão. A gente vai conseguir sintonizar, assim como simbolicamente fazendo a analogia a um rádio, a gente vai conseguir ter uma sintonia mais fina para ouvir Deus, Senhor. Porque você está constantemente pedindo e procurando a vontade de Deus nas coisas mínimas, e aí Deus vai olhar, esse meu filho está confiando as coisas poucas da vida dele, eu vou confiar coisas maiores nas mãos dele, para que ele possa ser um dispenseiro, mordomo fiel das coisas de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, já estou passando um pouco da hora. Mas nós precisamos ser sensíveis. Aí eu pergunto, tem alguém com um friozinho na barriga aí hoje? Tem alguém que está com um friozinho na barriga hoje aí? Não. Olha a advertência bíblica de Apocalipse das Escrituras. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Olha, hoje que eu estou dizendo, não é só hoje não, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se deixe guiar. Convidar os pastores para vir aqui, nós vamos também orar pela consagração dos elementos da ceia, mas eu quero abrir a oportunidade. Tem alguém, meus irmãos, nessa manhã, que queira fazer um concerto com o Senhor, que queira se deixar guiar mais pelo Senhor, quer ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Senhor, ser conduzido, ser dominado, usando a expressão de Paulo, estar sob o domínio, debaixo do domínio do Espírito de Deus. Tem alguém? Vem aqui à frente, muito rapidamente, para nós orarmos, para prepararmos a consagração dos elementos da ceia, e para em seguida participarmos da nossa ceia, fazermos a celebração da ceia. Tem alguém nessa manhã que quer fazer um concerto com o Senhor, pedir de Deus que guie a sua vida, que conduza a sua vida? Agora passando aqui, tem até um outro hino assim: por um caminho brilhante voo de majestosa luz, pelo caminho que já trilhou o nosso Senhor Jesus. Quem quer trilhar nesse caminho, irmão? 146. Ah, mais alguém? Só a Bia? Então vamos, pode se manifestar, Bia.
coloque então, vamos orar. Vamos consagrar os elementos da ceia e vamos ser ministrados pelo Espírito do Senhor ao longo desta ceia, primeira ceia deste ano. Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para com as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir que nós tenhamos a sensibilidade. Senhor, quebra o coração de pedra. Arranca de nós, Senhor, o coração de pedra, coração duro. Tira a dura cerviz, Senhor, que não nos permite obedecer à Tua voz, que não nos permite ser guiados por Ti. Nesta manhã, Senhor, Teu Espírito falou de forma meiga e suave aos nossos corações, querendo nos conduzir, Senhor, querendo nos guiar para toda a verdade, para a prática da justiça, para a obediência à Tua palavra, para a obediência aos Teus mandamentos, para nos conduzir a uma vida de santidade. Senhor Jesus, nesta manhã, tira, Senhor, dos nossos ouvidos todo o tampão que nos impede de ouvir a Tua voz, que fala de forma suave. Senhor, tira todo o ruído do mundo, Senhor, que nos impede de ouvir a voz dos céus, que nos impede de estar sintonizados com o reino de Deus. E o Teu Espírito Santo é quem nos conduz a esta sintonia com o Teu reino e com a Tua vontade, Senhor. Ilumina as nossas mentes, Senhor. Ilumina o nosso espírito, Senhor. Que possamos deixar ser-nos verdadeiramente lâmpada nas Tuas mãos, Senhor. Que o nosso espírito seja uma lâmpada nas Tuas mãos e que o Senhor possa acender-nos com a chama do Teu Espírito Santo, com a luz do Teu Espírito Santo, Senhor. Guia o Teu povo, Senhor. Guia-nos a fazer a Tua vontade, Senhor, nas mínimas coisas, Senhor, nas escolhas pessoais, nas decisões mais pequenas que sejam, Senhor. Nos ajuda, nos guia, Senhor, nos dá sensibilidade. Mais uma vez clamo a Ti, Senhor, nesta manhã. Vai tirando, Senhor, os tampões dos ouvidos, vai tirando as escamas dos olhos, Senhor, que nos impedem de ver a Tua ação e a Tua condução sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos umas experiências de intimidade contigo, de condução da Tua voz, Senhor, ajuda-nos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Clamamos, Senhor, e pedimos em favor da Tua filha que está aqui prostrada, Senhor, diante de Ti. Senhor, o que a igreja ligar na terra, diz a Tua palavra, será ligado no céu. Agora, Senhor, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Perdoa a Tua filha, perdoa, Senhor, as suas iniquidades e torne-a mais alva do que a neve, Senhor. Que o Teu sangue, Senhor, nos tira o nosso pecado e nos purifica. Senhor, assim faz com a Tua filha. Assim, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, nós Te pedimos, Pai, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, é o que nós queremos, Pai, é o que nós Te pedimos. Consagramos estes elementos da ceia. Queremos participar agora, Senhor, o suco que representa, o vinho que representa o Teu sangue, o pão que representa o Teu corpo moído lá na cruz do Calvário por nós, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que nós possamos lembrar, trazer à memória este sacrifício que nos traz a paz, Senhor, este sacrifício que nos tirou de toda a condenação, que nos tirou de uma vida de condenados e nos colocou como herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, Jesus, e Te adoramos, Senhor, porque o Senhor aprove a Ti entregar a Tua vida por nós, pecadores, e o Senhor agora nos chama de filhos, o Senhor agora nos chama de amigos, e Te louvamos. E é neste memorial que queremos participar do vinho e queremos participar do pão, Senhor. Consagramos estes elementos para que o Senhor possa nos fortalecer a fé, fortalecer a nossa vida espiritual, fortalecer a nossa esperança no Senhor. E como diz a Tua palavra, faremos isso até que o Senhor volte, para nos buscar, Senhor. Queremos fazer isto todos os dias. Abençoa a Tua igreja, é o que nós oramos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém,
Amém. Graças a Deus.